Bom dia, meus amigos. Estamos aqui novamente para que a gente possa finalizar a nossa lei de trabalho nesse nosso café com o Mauro de hoje, como acontece todas as terças-feiras pela manhã, como a gente já está acostumado, não é? Daqui a pouco eu não vou nem precisar lembrar mais vocês que tem café com o Mauro toda terça de manhã, porque vocês já vão acordar querendo saber onde é que está o café com o Mauro e vão procurar rapidinho. Lembrando a vocês que o Café com Mauro faz parte da programação do Ampliando a Consciência, que está lá no nosso grupo do Telegram, como todo mundo já sabe, não é? Quem faz parte já está lá e quem não faz parte, se quiser fazer parte desses estudos, é só entrar no nosso website projetoacolherperdaseluto.com.br e clicar lá no ícone Quero Estudar. Vocês serão redirecionados automaticamente para o Telegram, para o nosso grupo do Ampliando a Consciência. Lembrando também que o Ampliando a Consciência é parte do projeto Acolher Perdas e Luto nessa segunda asa que a gente tem, que é a asa dos estudos. Lembra disso? A primeira asa do projeto Acolher é o acolhimento, onde a gente cuida das pessoas que estão passando pelo processo de luto, seja ele de que tipo for. E a segunda parte é essa parte da capacitação que vem através dos estudos, onde a gente tem aí uma variedade imensa de coisas e mais novidades vindo sempre, né? É semana inteira de atividades com bate-papo sobre o Evangelho, com o encontro com o Evangelho, com espiritualidade, perguntas e respostas. A gente tem o Jornada do Conhecimento, que tem aí palestras, tem lives, tem aulas para vocês sobre o ser integral, sobre espiritualidade, sobre uma variedade de coisas que vão trazer para a gente, vão facilitar para a gente, né, esse autoconhecimento que a gente tanto busca, né? Temos também o Encontro com o Sagrado, sexta-feira sim, sexta-feira não, além de uma série de outras coisas como a gente gosta de falar. Sempre com informações bem detalhadas no nosso site, se vocês quiserem. De novo, www.projetoacolherperdaseluto.com.br, tá bom? Não se esqueçam também que nós temos as nossas redes sociais, né? Estamos aí no Facebook, estamos aí no Instagram, estamos aí também no nosso YouTube. Sempre que você quiser achar a gente, Projeto Acolher Perdas e Luto, e você vai direto aí para as nossas páginas. Deixe seu like, deixe seu coraçãozinho, clica no sininho no YouTube, subscreva no nosso canal, vai deixando likes em todos os vídeos. A gente também está no Spotify, se você prefere só o áudio. Ó, não tem para ninguém desculpa para dizer que não conseguiu ou que não quer estudar. Estamos aí o tempo todo com vocês no dia a dia, tá bom? E trouxemos hoje então para vocês o nosso programa sobre lei de trabalho, a terceira parte da lei de trabalho, o terceiro programa, que são as perguntas e para a gente poder responder para vocês e interagir com vocês o que vocês trouxeram aí de perguntas que a gente falou sobre lei de trabalho nos dois primeiros programas. Por que que nós fizemos dois programas de lei de trabalho e somente um terceiro de perguntas e respostas? Isso é uma coisa que eu vou explicar para vocês entenderem por que que nós não fizemos quatro programas. Porque vem aí, semana que vem, gente, o Setembro Amarelo e a gente vai ter uma programação toda especial para esse mês que é muito especial, que é o mês de prevenção ao suicídio, né? Então a gente vai dar atenção bastante delicada para isso, porque afinal de contas é um dos motivos os quais acarretam o luto para muitas pessoas e nós cuidamos de muitas pessoas que perderam entes queridos através do suicídio, então é sempre bom a gente falar desse assunto com muito cuidado, com muito amor, mas trazer sim e participar desse movimento, né, que é um movimento geral, é um movimento planetário, né, porque é uma coisa muito legal, é um assunto muito bom e traz essa conscientização onde todos nós vamos prestar atenção sobre essa prevenção ao suicídio. Então, Setembro Amarelo, como vem com uma programação especial, nós então estamos finalizando hoje no terceiro programa a nossa lei de trabalho para não quebrar, ok? Para a gente ficar com tranquilidade falando sobre isso. Fui pegar o meu telefone, por quê? Porque as perguntas estão aqui no nosso telefone. Trouxe para vocês, para começar, uma pergunta do José Luiz. José Luiz assistiu os nossos dois programas e fez a seguinte pergunta: é permitido descansar de vez em quando ou temos que trabalhar o máximo que nós pudermos? A gente falou sobre repouso, lembra? Lembra, José Luiz? A gente falou sobre repouso. O repouso, ele é necessário, ou seja, o descanso, ele é necessário. Não é? O nosso corpo físico, ele tem limites,
não é? Nós não fomos criados para trabalhar 24 horas por dia. Nós não estamos falando de preguiça. Lembra que nós falamos de preguiça também, né? Nós estamos falando de repouso. Para que o nosso corpo físico ele possa funcionar da melhor maneira possível, ele precisa também descansar. Por isso a gente dorme, por isso a gente descansa, porque ainda que o nosso espírito ele se desprenda do nosso corpo físico no descanso e vá trabalhar também, porque o espírito parece que não descansa, não é? E é verdade, estamos sempre trabalhando. O nosso corpo físico, sim, nós precisamos descansar. Nós não estamos falando de descansar na hora que a gente quer, de descansar porque a gente está com preguiça, como eu falei, ou de descansar porque eu quero enganar o patrão e não quero trabalhar. Não é isso. Porque a consciência, lembre bem, é tudo, não é? E nós sempre somos responsáveis por tudo aquilo que acontece nas nossas vidas. Lembram? Então a gente tem que ter consciência de que nós precisamos descansar sim, porque o corpo físico precisa se restabelecer. Ok? E dessa forma a gente continua então o nosso trabalho da melhor forma possível para que a gente possa, com o corpo restabelecido, o corpo físico restabelecido, poder dar o máximo de nós no dia seguinte de trabalho, seja ele que tipo de trabalho for. Ok? Joana dos Reis pergunta pra gente: os filhos são obrigados a cuidar dos pais até eles morrerem? E aí? Nós trouxemos o trabalho dos pais e filhos, filhos e pais, lembra? Que a gente tem responsabilidade, não é? E aí, Joana, como é que a gente faz se a gente acha que a gente tem a obrigação de fazer alguma coisa? Qual é a conotação de obrigação, Joana, na sua mente? Quando você é obrigada a fazer alguma coisa, ou mais abrangendo a todos nós, quando nós somos obrigados a fazer alguma coisa, nós nos sentimos felizes fazendo aquela coisa? Se nós fazemos algo por obrigação e não nos sentimos felizes e não sentimos o bem-estar que aquilo nos dá, o retorno daquela ação, daquele trabalho, qual é o benefício real desse trabalho para conosco? Então eu diria, Joana, que não, nós não somos obrigados a nada nunca. Nós precisamos desenvolver a nossa consciência no sentido de perceber a necessidade, não é? E a possibilidade que nós temos de amar e ajudar aqueles que nós podemos trabalhar para eles. Se nossos pais nos ajudaram, nos trouxeram a vida e fizeram tudo por nós, não tem que ser uma obrigação cuidar deles até o final da vida, até eles morrerem. Né? A gente precisa ter prazer nisso. Nós precisamos ter a consciência de que nós podemos cuidar deles quando eles mais precisarem de nós na velhice. Porque eles nos deram, né, toda a vida deles também para poder cuidar da gente, não foi? Não é verdade? E aí a Joana ainda complementa a pergunta dela e fala: os filhos que internam os pais estão errados? Ou seja, se nós temos obrigação, não é uma coisa boa. Então nós não somos obrigados a nada, já falamos. Nós fazemos por prazer, por consciência, não é? Essa é a melhor forma. Não quer dizer que nós não vamos fazer por obrigação, porque muitas das vezes a linha de aprendizado que nós escolhemos, ela passa pela obrigação para que nós possamos perceber e ter contato com a nossa ação, aquilo que nós precisamos fazer, e depois compreender que aquilo não precisa ser uma obrigação, que aquilo pode ser um prazer, que pode ser prazeroso, pode nos trazer benefícios espirituais e benefícios para até mesmo para a nossa consciência, não é? E aí a gente fala, então, e os filhos que internam os pais? Como é que funciona? A gente vai na mesma linha, Joana, porque se nós não temos a condição de cuidar dos nossos pais, porque nós não queremos ser obrigados a cuidar deles, é porque dentro do estágio evolutivo que a gente se encontra, nós ainda não temos essa consciência. Então nós praticamos um determinado ato e internamos os nossos pais, né, para poder nos livrarmos dele. Então, se esse é o motivo, eu vou me livrar de meus pais porque eles são um peso para mim, olha a consciência funcionando. Se não agora no momento, mais tarde, essa consciência será amadurecida e esse pensamento virá até você. Se não nessa vida, em outra com certeza. Mas isso terá uma consequência a depender da sua consciência quando você faz o ato. Agora, se a minha intenção é interná-los porque eles vão ter um melhor cuidado que eu não posso dar, mas eu tenho a condição de cuidar deles
dentro de um processo de internação porque eles precisam de médicos, eles precisam de um cuidado especial e a intenção é a melhor possível, não é a de se livrar, tá perfeito, também pode se fazer isso. Porque o que importa em nós, em qualquer ação que nós façamos, é a nossa intenção, é o nosso coração que fala. Vamos lembrar sempre disso, não é? Então não é que exista certo ou errado, existe a nossa intenção, a nossa consciência. E aí a gente vai trazer uma pergunta da Camila Sobrinho, que pergunta assim: como ficam os animais que o homem usa para trabalhar para ele? Muito boa pergunta. Muito poucas pessoas se lembram dos animais nesse processo de leis divinas, mas eles estão inseridos dentro dessas leis divinas porque eles fazem parte simplesmente de um determinado lugar dentro da escala evolutiva onde eles estão aprendendo também. Então, onde é que ficam os animais que são utilizados pelo homem para trabalhar por eles? Voltamos à história da consciência e voltamos à história da intenção, não é? Por que eu coloco um animal para trabalhar? Porque eu preciso? Porque às vezes eu não tenho a condição de fazer o trabalho que o animal pode fazer? Sim. Mas ele precisa trabalhar num sistema de escravidão e de sofrimento? Ele precisa trabalhar até a exaustão, como a gente muitas vezes vê por aí, não é? Ele precisa necessariamente ser utilizado naquele lugar do trabalho? Ou eu estou utilizando aquele animal naquele lugar de trabalho simplesmente porque eu não quero fazer e tenho preguiça de fazer? Olha a consciência novamente funcionando. Se nós olharmos para os animais, né, como é, filhos de Deus também, e como, como eu diria assim, é, espíritos ou princípios espirituais, isso, princípios espirituais que vão seguindo também essa escala evolutiva e vão caminhando para o progresso evolutivo como todos nós não temos nenhum direito, não é, de escravizar ou de colocá-los em algum lugar que não seja para nos ajudar e da melhor forma possível, com cuidado, com carinho e com amor. Então nós precisamos pensar muito. Percebe que a consciência vai estar sempre falando mais alto nesse sentido? Muitas das vezes, gente, nós não vamos ter a consciência plena e necessária para tudo isso. Porque é uma escala evolutiva, lembra disso? Algumas coisas a gente ainda não sabe, outras coisas sim, a gente já sabe. Se nós já sabemos e podemos colocar em prática, ainda mais precisamos prestar atenção nisso, porque já sabemos. Se nós não sabemos e ignoramos, vamos aprender, não é? Então a gente precisa se colocar sempre na posição de qualquer coisa que eu esteja fazendo com pessoas, seres humanos ou com animais, está acarretando sofrimento ao outro, porque eu sou responsável pelo que eu faço. Então, se acarreta sofrimento, eu sou responsável por aquilo. Seja em que lugar, seja em que local, seja em que estágio evolutivo. Mas eu vou ser sempre responsável pelos meus atos, não é? Então a gente vai responder a pergunta da Camila, dizendo que a nossa consciência é que vai comandar onde nós utilizamos os animais para o trabalho. Porque muitas das vezes eles virão para nos ajudar no trabalho. Mas como eu estou utilizando esses animais para o trabalho é que vai comandar todo o processo evolutivo, tanto o meu quanto o dele. Ok? Renata Chaves pergunta: é, quem é rico e tem dinheiro para se sustentar e também para sustentar a família, esses precisam trabalhar? Renata, se nós pegarmos a riqueza, nós vamos finalizar com a perguntinha de Renata, se nós pegarmos a riqueza, né, vamos colocar assim, a expiação ou a aprovação da riqueza dentro do processo evolutivo, como a referência para o trabalho, ela vai dar referência para a gente para o trabalho de se sustentar, né? De conseguir o que é necessário para a sobrevivência. Então, os ricos não precisariam trabalhar, porque eles têm dinheiro para se sustentar, não é? Mas e aí? Só por isso eles simplesmente não trabalham mais, então? Se o trabalho é uma lei divina e ela está inserida dentro do nosso processo reencarnatório e dentro da nossa evolução, simplesmente não trabalhar porque eu tenho dinheiro para me sustentar e sustentar minha família e vou ficar lá então sem fazer nada? Acho que não, não é? Nós já explicamos na semana passada que o trabalho ele realmente está inserido
e precisa ser praticado para que a gente possa exercitar. Se eu não preciso trabalhar para me sustentar, eu posso trabalhar para outros, eu posso trabalhar para prover, eu posso trabalhar de forma que eu possa permitir aos outros que consigam se sustentar através da minha ajuda dentro do processo que eu posso possibilitar para eles. Se eu não preciso me sustentar, eu posso trabalhar de uma forma que eu possa possibilitar aos outros a sustentação deles mesmos. E isso se chama caridade, isso se chama amor. Percebe? Então eu tenho dinheiro, eu abro um negócio onde eu possa dar emprego aos outros que possam trabalhar. E, obviamente, a gente tem que guardar as proporções de tudo isso que a gente fala, porque temos aí o estágio evolutivo que nós estamos, a consciência que vai comandar tudo. Mas não é porque eu sou rico e posso me sustentar e sustentar minha família que ninguém vai trabalhar. Não, eu vou passar para eles a minha noção de trabalho dentro de uma outra perspectiva que não é a do trabalho de se sustentar nas necessidades básicas, mas eu vou passar para toda a minha família a responsabilidade de que o trabalho precisa existir, até porque eu sou responsável pelas vidas à minha volta, não é? Então, sim, os ricos vão trabalhar, porém num outro contexto que não o de suprir necessidades básicas para si mesmos, não é? E com isso a gente finaliza então o nosso perguntas e respostas sobre lei de trabalho. Só deu tempo para 4, não é? Mas vocês podem mandar sempre mais, que eu estou lá sempre no grupo do Ampliando a Consciência, e a gente pode responder por lá também, se vocês tiverem mais perguntas e mais questões e mais comentários sobre a lei de trabalho, essa segunda lei que a gente estava falando sobre ela. Então, na semana que vem, a gente, como eu falei, começa o nosso Setembro Amarelo. Nós vamos ter aí uma programação especial e depois a gente volta mais com as nossas leis, continuando sempre como a gente gosta de falar, e a gente vai permanecer aí nessa caminhada, ok? Vamos dar só essa pausa para o Setembro Amarelo e voltamos então depois com mais leis para vocês. Não se esqueçam que a gente tem aí os nossos programas matinais, como sempre, o nosso Café com Mauro, todas as segundas-feiras. Nós temos também o Depoimentos da Alma, o Conversando com Rosana de Rosa, e o Dicas da Beta, que são os nossos quadros matinais, que tem sempre aí muita coisa para a gente trocar. Além de, é lógico, visitem o nosso site, que está aí embaixo para vocês, www.projetoacolherperdasiluto.com.br, para qualquer informação sobre o projeto, seja em qualquer área, na asa do acolhimento ou na asa da capacitação e do estudo com Ampliando a Consciência. E a gente se vê então semana que vem. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês e até lá!